Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Por Dentro da Pós. Eu sou o professor Alexandre Francisco de Andrade, eu coordeno os cursos da área de finanças e agronegócio ali da pós-graduação da Uninter. Então, pessoal, hoje o nosso tema vai ser empreendedorismo internacional e vamos tratar, de assuntos relevantes voltados para uma área que tem muitos desafios, uma área inovadora, uma área que exige proatividade, e também entender um pouco de riscos, quando nós queremos aí agregar valor. Então, nesse sentido, vamos entender um pouco mais sobre a questão global, de como que trabalha essa questão das informações, do capital e assim por diante, também voltado para essa questão, quem é esse profissional? Então, como ele atua dentro e mexe com todas as áreas possíveis que já conhecemos, é de extrema importância conhecer um pouco mais. E nesse caso, temos como convidada especial aqui a nossa querida professora, Seja bem-vinda. Temos aqui a professora Ângela de Fátima Caron, Ela é mestre em Planejamento e Governança Pública. Sim. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, espero contribuir bastante para o conhecimento e o aumento das perspectivas, E ver se a gente entusiasma mais os empreendedores brasileiros. É verdade, Passamos por situações assim, onde nós temos uma questão muito comentada hoje em dia, que é a questão da automação, da questão aí do uso de tecnologias, de computação na nuvem, e com certeza ele afeta diretamente também esse profissional dentro dessas áreas aí, sendo empreendedor, E voltado aí para o comércio exterior, não é verdade, professora? O comércio exterior, ele abriu bastante, na verdade, desde da internet, vamos dizer assim, A internet, ela expandiu, ela quebra barreiras e aproxima muito o mercado. Então, você tem informação, você tem condições, de acessar o mercado. Mas muitas vezes o empreendedor ele tem a informação, mas falta às vezes uma formação, um amadurecimento, um entendimento de algumas diferenças de mercado, algumas peculiaridades que o comércio exterior ele apresenta para nós, Então esse aí já é o quê? Um ponto de início para o nível de amadurecimento, para você entender se inserir um pouco nessa área. Isso, você entender um pouco essa dinâmica, desse mercado. Eu não digo que o empresário ou o empreendedor ele tem que estar 100% maduro, porque não há 100% de certeza, não há 100% de maturidade em negócios. Você tem que ter um entendimento do seu negócio. Você, se você não é uma empresa que já nasce com a perspectiva de exportação, já nasce com isso na sua veia, falando do empreendedor brasileiro que muitas vezes ele começa por uma necessidade ou capta uma oportunidade, embora alguns já não queiram mais ter essa diferenciação dicotômica de oportunidade e necessidade, a gente vê que precisa de um amadurecimento interno para você conhecer seu produto, seu foco de negócio, seu entendimento, para daí você entender o comércio exterior, porque o Brasil ele ainda tem muita burocracia nesse sentido. É verdade, professora, e parece que a professora tem esse conhecimento, mas fale um pouco, professora, a professora passou por essas áreas, podia comentar um pouco mais sobre a tua vivência profissional? Na verdade, assim, eu sou formada em comércio exterior, Perfeito. Tenho pós na área de comércio exterior. E eu trabalhei em instituição de fomento de comércio exterior há muitos anos atrás. Melhor não dizer quando. Tudo bem, senhor, tá bom e a assim. gente vem evoluindo, A gente vem acompanhando desde a abertura de mercado do Brasil, tudo que aconteceu nesse mercado, tudo que foi evoluindo, o aperfeiçoamento do Siscomex, que é o Sistema Brasileiro de Comércio Exterior, que é tudo online, para a ida, inclusive, do porto sem papel, que hoje em dia é um objetivo de você trabalhar com uma veia logística de porto sem papel. Isso. E que foi uma área que eu também passei, Eu trabalhei algum tempo em consultoria na área portuária, na área de negociação.
E depois eu fui para a área da administração pública, que daí eu fiz o mestrado, né, na UTF-PR em administração pública. E o meu foco foi a abertura, né, ou a parte de portos, né, da abertura do Brasil para investimentos e logística portuária mesmo. Que maravilha! E professora, nesse conhecimento seu, assim, né, dentro da área da sua atuação nesses últimos tempos, mudou alguma coisa, assim? A professora tem uma linha de tempo a respeito dessa situação? Mudou. Assim, a gente, claro, a gente... Mesmo tendo a burocracia, houve uma mudança. De coisas positivas, você tem um acesso à informação. Né? É claro que hoje a gente discute que a informação é válida, que a informação não é válida, mas o acesso à informação, você ligar o fornecedor com o consumidor final, você ter logística, né, e empresas que fazem essa ligação. Perfeito. É muito mais rápido. Todos os teus documentos hoje são preenchidos, né, por sistema, né, pelo Siscomex mesmo. Você consegue acompanhar também a forma de rastreabilidade, custos baixaram, né? Alguns custos internos, né? Sim. E as outras dificuldades, algumas permanecem, né? Para o pequeno empreendedor, principalmente, quando ele vai se internacionalizar, né? É entender o câmbio, né? Essa diferença de câmbio, Perfeito. fazer a melhor estruturação da sua engenharia financeira, né? Isso é uma coisa que diferencia muito do mercado interno. Sim, então, você, dependendo do mercado, tem que respeitar a cultura, tem que respeitar os entendimentos. Então, é isso que às vezes falha, né? O Brasil necessariamente não tem o empreendedorismo de base, vamos dizer assim. Ele não ensina nas escolas os adolescentes e as crianças a empreender. Eu ainda acho que falta um pouco disso. A gente conversa muito mais hoje nas faculdades sobre empreendedorismo, sobre empreender, mas falta aquele apoio às startups, aqueles planos que começam dentro das escolas, que poderiam sair como um mercado mais efetivo, né? Entendi. Isso é uma boa dica, né? Porque precisamos melhorar esses pontos. Já que estamos numa questão assim de comunicação muito rápida, né? Uma questão assim que já está bem digitalizado, né? Todos os segmentos. Eu até, na questão dos sistemas hoje, está dentro do Gov, né? .br, ali o Siscomex está ali, né? Ele já tem um alinhamento de como isso está integrado, já dá respostas rápidas, né, para preenchimento de alguns documentos, tudo de forma e os sistemas online se rápido, conversam, né? sabe? Você tem sistemas logísticos, quando a carga chega no porto, você já conversa com o sistema, sabe? Então, o Siscomex conversa com os sistemas logísticos, então isso é muito rápido. Nessa parte, o Brasil avançou bastante. Maravilha. Mas ainda tem algumas coisas que demoram. Então, mas então nesse ponto, né, professora, com esse avanço tecnológico possibilita aí toda essa comunicação rápida, né, como a parte de atender empresas ao todo, né, do globo terrestre, vamos dizer assim. Existem indicadores para medir o nível de amadurecimento do empresário vendo toda essa... cada uma dessas características ocorrendo? O GEM, que é o General Entrepreneur Monitor, ele faz esse monitoramento do empreendedorismo no mundo. Né? E ele tem, junto com o SEBRAE, um banco de dados enorme sobre o amadurecimento, sobre as dificuldades do empreendedorismo no Brasil, especificamente, e as oportunidades que ele dão. Então, o último relatório do GEM, em 2022, ele já apontou internamente, né, que existem ainda oportunidades e algumas quebras, né? Ele mostra a nós que os empreendedores, ele separa em 3 categorias, né, de empreendedorismo, né, de empreendedores. Os novos, que têm 3 meses, que são aqueles bem incipientes, que eu acho que o comércio exterior está bem distante, porque ele mal conhece o mercado, o público-alvo interno, ele está... né, começando com a sua empresa, às vezes começa como MEI, né? Então,
vai indo muito incipiente ainda. Aí ele tem os iniciantes, né, que são aqueles que vão lá até os 3 anos, e daí eles têm os empreendedores maduros, vamos dizer assim, não que eles chamam de maduros, mas mais firmes, que já passaram dos 3 anos e que saem daquela rota, né? Eles passam o período mais complicado. Que tem um aprendizado já de eles alguns têm um caminhos aprendizado que maior. eles podem sair mais à frente, né? Nesse item aí eu acho que você está mais maduro para o comércio exterior. Quando você passa dos teus 3 anos, vamos dizer assim, de empresa, né, de empreendedorismo interno, conhecendo o mercado, público-alvo, dificuldades de fornecedor, achando bons parceiros, né, para tua matéria-prima, bons parceiros logísticos para entregar teu produto, você tem uma base melhor, inclusive do que você quer, aí você pode definir de uma forma mais planejada a tua entrada no empreendedorismo internacional, vamos dizer assim. Maravilha, maravilha. E aproveitando, né, todos esses elementos e características aí que o empresário, né, que a pessoa que tem esse conhecimento dentro da área possa obter, né? Dentro das especializações nossas, né, que temos hoje, tanto da área de finanças quanto até do agronegócio, né, dentro da matriz dos eixos ali dessas unidades curriculares, eu tenho lá, por exemplo, administração, tenho finanças, tenho gestão em agro, né, contábeis, eu tenho disciplinas assim, voltado para custos, né, voltado para gestão de pessoas, a contabilidade, estatística, a legislação internacional e outras, né, que demandam levar um aprendizado maior para né, esse profissional que está se especializando, né? Então, prof, quais, né, ou que competências empresariais ou conhecimentos específicos seriam ou são necessários para o comércio exterior? O comércio exterior, ele exige pelo menos o regulamento aduaneiro, né? Que a gente tem que entender como é que funciona, porque eu vejo assim, o comércio exterior não é só exportação. Né? O comércio exterior também é a importação. Embora todo país queira exportar, você não consegue exportar se você não tiver uma importação. E a importação muitas vezes é de tecnologia, de designs diferenciados que você vai agregando à sua empresa. Então, a parte de regulamento aduaneiro, né? Você conhecer quais são os requisitos básicos, como é que funciona, a sistemática do comércio exterior brasileiro, né? Para o empresário que está ali, ele entender que aquilo não é só ele vender, né? Vender é um começo, né? Mas dentro desse começo ele tem que, claro, já ter feito o seu produto e o seu preço em dólar. Né? Ele já tem que estar preparado para isso. Ele tem que entender que há uma variação cambial. Então, quando é que ele vai trocar o câmbio dele? Ou né, se ele está exportando, qual é o melhor momento? Se ele vai adiantar as suas cambiais, se ele não vai adiantar o seu câmbio. Se ele vai esperar, não vai. Isso vale para importação e para exportação. Né? E, óbvio, um planejamento estratégico, né? bem definido, plano estratégico. E negociação. Eu acho que a negociação internacional, ela é primordial. Você entender a cultura do outro para você poder ter boas negociações, né? Bons parceiros comerciais. Entendi. A formação da sua cadeia né? Inteira. E hoje você também vê que é importante obedecer às ODS, né? Hoje é uma coisa que, né, nós seguimos aí, né, estamos bem preocupados, né, já sendo empresários, né, colocando isso já como metas também, né, para somar aí e fazer com que o país atenda, né, aquela agenda, né, o mais rápido possível, porque o tempo passa. E isso agrega. Por exemplo, você está exportando, dependendo dos países, isso vai ter um peso muito grande. Né? Só que você atender isso também demanda nos teus custos, né? Você tem que adaptar isso, você tem que adaptar teus produtos, você tem que entender se no outro país existe uma barreira comercial, uma barreira técnica, se ela está camuflada ou não está, e você saber onde buscar apoio.
né? Porque você tem vários órgãos, várias instituições que podem te auxiliar ou te quebrar dúvidas, a própria internet, né, o Inmetro, e assim vai. A infinidade de possibilidades. Então, como eu disse, informação a gente tem, mas às vezes saber qual é a informação válida para você, para aquele momento de necessidade, né? Aquilo que vai resolver para você, ou aquilo que vai te auxiliar, e a formação. A formação, eu acho que de base, por mais que o empreendedor ele não vá trabalhar direto, ele se cerque de um profissional que entenda, ele conheça isso e para ele ter uma boa base. O empreendedor também tem que entender, né? Pelo menos o que está acontecendo dentro das suas operações também, né, professor? Porque é uma área que exige muita atenção devido às grandes mudanças, né? Diárias até que ocorrem, né? Você tem que separar um pouco, às vezes, né, o comércio exterior do marketing, né? Sim, né? Para não atrapalhar o outro, né? Eles têm algumas coisas diferentes, eles podem estar juntos, mas eles não podem estar muito vinculados, vamos dizer assim, não deixar o comércio exterior dentro de uma área de marketing, vamos dizer assim, porque a peculiaridade de cada mercado é muito grande. Né? Então, e pequeno empresário, às vezes, não tem essa condição, né, não de entender, mas de começar a trabalhar as coisas de forma separada. Às vezes ele mesmo está produzindo, ele mesmo está começando ali. Sim, por isso, 3 anos eu acho que é importante você ter uma maturidade, né? Mas para o pequeno, né, que às vezes não tem a condição de ter, ele vai cuidar de todas as áreas iniciais até, né, começar a ampliar o negócio e exigir, né, novas soft skills, hard skills, power skills, enfim, profissional que vier ali para ajudar ele nesse crescimento da empresa. Você tem bons despachantes aduaneiros, né, que podem também te auxiliar, que entendem muito dessa parte burocrática, dessa parte do sistema, né, da sistemática de comércio exterior. Né? Exatamente, né, prof? Eu lembro que a professora falou sobre o negócio da saber negociação, né, e já durante a minha passagem por algumas multinacionais, a importância de entender, né, a pessoa que vai estar comprando, né, que vai ser teu parceiro. E é na fala, é na vestimenta, é na alimentação, no tipo de acordo que vai se relacionar, se pega na mão, não pega na mão, cumprimenta de um jeito, porque tudo pode ser uma chave que vai fechar o negócio ali. Detalhes, sabe? Por mais que a gente, o mundo é global, as coisas são globalizadas, você encontra o produto em tudo quanto é lugar. Se você quer um tratamento diferenciado, se você quer bons parceiros, se você não tem a capacidade... O respeito, né, pela cultura também, né, qualquer empresa, inclusive uma empresa multinacional, ela tem o respeito à cultura do outro. O local onde está, né? Local onde ele quer se inserir, onde ele quer entrar. Então, o pequeno empreendedor pode fazer isso com maestria, porque ele está muito mais próximo, né? Exatamente, né? E isso faz parte, né, de agregar valor, né? Isso faz parte, né? O que traz a valoração para a empresa também, né? Quando a gente vê a questão de você levar o produto, encantar o cliente, satisfazer o cliente é a pessoa mais importante do negócio. Hoje, assim, né? Hoje o que a gente nota também, o que se notou nas pesquisas últimas do GEM é que existem 2 categorias que crescem no empreendedorismo, que é o jovem de 18 a 24 anos, né? Que é o empreendedor que está cheio de gás, vamos dizer assim. Sim, né? Tudo digital. Tudo, né? E o empreendedor de 55 a 64 anos, que são os mais maduros, que esses ambos, nessas 2 faixas etárias, eles empreendem como um modo de vida. Eles querem isso como um modo de vida. E quanto maior a formação, maior é a condição de você sair daquele estágio inicial da sua empresa para você ir para um estágio mais maduro de empreendedorismo. Então, isso é uma coisa que eles perceberam nas últimas pesquisas agora de 2022. Isso é muito bom, professor. Nós vamos dar um intervalo para a gente entender essa questão, né? Que eu acho que vamos entrar aí na parte de dificuldades aí do empresário. E daí, depois do intervalo, a gente faz essa retomada, tudo bem? Tudo bem.
Maravilha, professor. Vamos lá então? Então tá. Preparados? Vou pôr para gravar então. Muito bem, pessoal, retomamos aqui, né, após o intervalo, a nossa fala com a professora Ângela sobre o empreendedorismo internacional e entender um pouco mais aí dos desafios, né, e dificuldades quando a gente fala de comércio exterior, principalmente para aqueles que estão adentrando, né, estão iniciando aí essa pegada aí dentro do comércio exterior. Bom, nós falando em dificuldade, né, prof? Então sabemos... Sabe aquele negócio do custo Brasil, né? Que a gente sempre entra, que é tão usada, né? Dentro de um conjunto, né? Voltado, não sei se dá para falar com dificuldade, mas a questão estrutural, burocrática, trabalhista, econômica, e sempre está ali, né? O país está crescendo, mas está, né? Levando o país cresce, umas cutucadas, continua levando... E tem umas dificuldades pelo caminho, né, prof? E daí, claro... Né, isso também pode ter seus pontos negativos dentro, né, da questão dos negócios. Uhum. E claro, né, que a gente fala ali de melhorar os preços, né, dos produtos nacionais, os custos logísticos, isso que acaba ficando mais longe, né? E aí compromete investimento, contribui para a questão do aumento da carga tributária, né? Esse é um tema tão, né, relevante e alto, né, professor, quando a gente entra na questão da carga tributária. E sabendo disso, como é que o empresário, né, pode enfrentar dificuldades, né, que o comércio exterior pode apresentar, além disso? Bom, eu acho que para enfrentar, você tem que conhecer. O conhecimento, ele sempre é o melhor caminho para você, pelo menos, traçar suas estratégias. Uhum. Né? Você ter o conhecimento sobre aquilo que você deseja e quais são os problemas que aquilo te traz. Né? Certo. Por mais que as exportações sejam desoneradas de tributos, elas não são desoneradas por completo. Você sempre acaba exportando uma gordurinha, né? Que acaba impactando no valor competitivo global, porque afinal de contas, quando você exporta, você vai exportar em dólar. Né? Então, o seu preço já é feito pensando em dólar. Né? Você vai competir em dólar, você vai receber em dólar, mas você vai converter para real quando chega aqui, porque nós temos que fazer essa conversão obrigatória, né? Então, entender isso, né? Sua formação de preço, como que você desonera, né? Fazer o seu preço de forma correta e como é que essa desoneração chega para você, né? Porque ela chega com base de troca. Né? O governo não vai te dar em dinheiro, né? Ele vai lá, você vai colocar na sua nota fiscal que o produto é para exportação, vai vincular lá a sua declaração de exportação, vamos dizer assim, né? Ela mudou um pouco de nome hoje em dia, mas vamos lá, né? Você vai dizer, né, que ela é destinada à exportação, porque ela tem uma outra nota fiscal que acompanha a mercadoria, né? A interna ela vai perdendo a validade quando ela sai do porto ou sai da fronteira, né? Mas aquilo fica e depois você vai fazer lá seu balanço, né, com o governo, o que você exportou, quanto que vai ser de imposto que você tem para abater, e daí vai. Se você importa, você tem que ter um controle maior ainda, porque você tem que ter correto, né, os seus encargos, seu imposto de importação, tudo que ocorre de uma maneira correta para você saber quanto que a mercadoria tem que ser vendida quando ela sai. Para você não ser acusado depois de uma concorrência desleal, de você não ter alguns processos, né? É a mesma coisa a exportação, né? Perfeito. E claro, uma política pública que seja benéfica, não que as que existam são maléficas, mas que ela realmente
ajude o empresário a exportar, não só apenas na questão tributária, eu vou desonerar, né? Mas ter um planejamento de governo que dê uma confiabilidade para o mercado, certo, né? Em relação às suas estruturas, a facilitação de acesso. Sempre o empreendedor vai ter dificuldades de acesso financeiro, né? Você exportar já é complicado, você exportar e fazer um projeto de exportação, como é que você vai adaptar seu produto na região se você não tiver um financiamento, você tem que às vezes mudar a embalagem, design, ver se não tem uma barreira técnica, ver como é que você supera isso. Então, ter uma política constante, independente de governos, né, e que sejam efetivas para o empreendedor é muito salutar, né? Eu acho que o portal ali do gov.br ele também formaliza tudo isso dentro da legalidade. Você formaliza, você né? tem orientação, tem caminhos, ele vai ensinando você aonde você vai pegar informação, o que você tem. Mas às vezes assim, vou enquadrar minha mercadoria em qual nomenclatura, qual NCM, né? Qual a melhor. Ou de que de uma forma. orientação mais técnica. Às vezes uma orientação, mas o que eu falo é de um planejamento de governo que seja efetivo com relação à vida, vamos dizer assim, à vida útil do empreendedor dentro do mercado. Sim, entendi. Sabe? Que sirva como base mesmo, que possa transformar uma startup numa empresa, que dê segurança jurídica para as empresas que vêm aqui trocar tecnologia com as empresas brasileiras com vistas à exportação. Isso é importante, né? Também, né? Sabe? Certo. E eu acho que essa é uma parte da fala voltada mesmo para quem está atuando diretamente. Nessa perspectiva, como é que fica aí para o empreendedor iniciante, né? Ele pode iniciar. A primeira coisa que a gente sempre fala, né? Você vai buscar informação. Informação você digita ali na internet, né? O comércio exterior, ou busca uma instituição de ensino que tenha um escritório júnior, às vezes, né? Que possa atender, dar os primeiros passos, as primeiras orientações. O próprio Sebrae, que pode dar suas primeiras orientações como parte, né, de uma cadeia, né, de sistemas de incentivo. Né, procurar alianças. Às vezes o empreendedor ele tem que entender sua capacidade produtiva. Né? Ele tem que olhar para a sua empresa e dizer, eu tenho capacidade produtiva? Né? Porque eu estou atendendo o mercado interno, eu tenho que entender que eu vou abrir outro mercado. Né? Eu vou exportar. Exportar aqui, beleza, eu estou exportando. Mas exportar tem outras séries, né? Que embalagem eu vou precisar, a minha capacidade produtiva, meus funcionários dão conta de produzir com os mesmos requisitos ou com os requisitos específicos? Eu vou ter que separar isso? Vou chegar até lá como? Via aérea, via marítima? Eu vou começar, a gente sempre também fala que é bom começar exportando para países do Mercosul. Né? Eles são os parceiros mais próximos, a gente tem uma certa facilidade, né? Embora o Mercosul esteja meio incipiente, ou não incipiente na fala, né? Ele nunca deixou de existir, você tem vários apoios, você tem outros benefícios quando exporta, né? Ou importa de países do Mercosul. Então, começar pelos países do Mercosul é um facilitador, estão mais perto. Você consegue visitar o seu cliente, você consegue visitar o seu fornecedor e você vai pegando experiência. Certo. Né? Ou trabalhar em grupo. Né? Você se associar. Tipo, né? Um co-work, alguma coisa um consórcio, um consórcio de exportação. Eu não consigo produzir, mas eu tenho mercado. Vai trabalhar assim, está próximo de alguém que está atuando próximo de alguém e eu vejo aquele, não vejo mais ele tanto como seu concorrente, mas vejo com potencial parceiro de negócios. Um elo, né? Ali que vai ajudar a acessar o mercado com os produtos. E daí você ter um entendimento, né, de que o consórcio de exportação, ou uma associação de exportação, ela pode te ajudar, ou você trabalhar via um escritório, né, de exportação, ele também, né? Ele é uma saída para quem está iniciando. É muito importante, né, ter do aprendizado. Nós temos lá no comércio exterior, nas faculdades, né, sempre tem essa parceria, né? Então,
a instituição está próximo de um porto, por que não fazer a parceria com uma empresa, abrindo as portas para um laboratório, né? Contrata o próprio aluno ali, né? Temporariamente como estagiário, e já vai conhecendo os trâmites desses processos, né? Para já sair dali engajado para aquele mercado, né? Isso também é muito importante também. Quando o empreendedor... Tem empresas, instituições de ensino... Desculpa, é que estava fazendo emendando, né? Aquela instituição de ensino tem uma incubadora virtual. Né? O aluno tem uma ideia, né? Ou se associa com alguém externo, vamos trabalhar em conjunto para... E a instituição ajudar nisso, né? Encaminhar essa... Isso. O próprio sistema do governo, né? Ele tem no IGOV, ele tem uma plataforma em que o pequeno empresário, o empreendedor quer exportar, ele pode expor seu produto, que é a vitrine, né? Virtual. Olha só. Então, tem acessos, mas às vezes a informação é tanta que a pessoa se perde, né? Essa seria outra pergunta, né? Porque assim, com todas as informações presentes lá no gov.br, nós temos lá Siscomex, política externa, né? Tem as políticas públicas. Em relação a isso, né? Das políticas públicas, você acredita ser importante para que o empresário tenha condições para inserir-se nesse ambiente? Eu acho que políticas públicas são extremamente importantes, principalmente uma política pública que venha com planejamento, com plano de governo de longo prazo. Né? Essa política pública que incentiva, que fale da estruturação de um mercado próprio para que quem queira exportar seja amparado desde o começo. Né? Para que ele tenha um treinamento na sua mudança de produtividade, adaptação no seu design, que isso faça parte, né, do contexto. Pode ser até uma política pública voltada para a área da educação nesse sentido, né, do empreendedor internacional. Tem uma ideia de como... São coisas que a gente vê que às vezes poderiam ser melhor aperfeiçoadas, né? Elas existem, elas têm, mas às vezes elas não são continuadas, as instituições às vezes lançam de forma separada, às vezes de forma autônoma, né? As federações têm as suas formas, né, de auxiliar, às vezes associações até de empreendedores existem em algumas cidades, outras não. Então, se o governo conseguisse, né, a própria Apex, né, é uma agência... tudo isso. A Apex poderia fazer trabalhos mais atuantes nas capitais e nas regiões. Ela tem, né, vários trabalhos, porque é a Agência de Promoção de Comércio Exterior do Brasil, né? Então, ela tem vários projetos e cadeias produtivas, né, que ela arregimenta, que ela tem já uma expertise para ajudar. Então, levar isso de forma mais efetiva. Mas, principalmente, às vezes, o empresário ele tem uma dificuldade na parte financeira e de estrutura, né? Essa falta de capital, né, vamos dizer assim. Entendi. E essa questão de chegar a informação para ele. O caminho é esse, pesquisar na internet. Pesquisa na internet, busca as suas associações, sabe? Principalmente quando você quer, quero exportar para a China. Né? Você pode ir nas embaixadas, o Ministério das Relações Exteriores tem um arsenal muito grande de informações sobre as características culturais dos países que você, né, no teu mercado-alvo, vamos dizer assim, né? Você pode contactar as embaixadas, né? As embaixadas do Brasil no exterior, para eles te darem algumas referências, né? Eles têm departamentos que podem auxiliar. De forma aberta e transparente, ele consegue chegar. Eu acho que quanto mais abertas e transparentes elas forem, elas já foram. Chegar rápido a informação e a orientação. Né? Agora, nessa transição, tem que ver como que elas vão funcionar, porque cada mudança de governo há, às vezes, uma mudança de alinhamento, de entendimento. Sim. Né? Então, daí, assim, esses não são mais o meu objetivo. Daí você muda... sabe, o foco dos negócios do Brasil e ele muda de novo de parceiros comerciais. Eu acho que isso atrapalha um pouco também o empreendedorismo. Entendi. Mas essa mudança, ela nunca se encerra muito bem ou é por causa de acordos
ou não às vezes os acordos não são finalizados, às vezes a mudança de interesse ou de perfil, né? Agora vou investir mais no agronegócio, por exemplo. Ele sempre está em base. Não importa qual o governo, o agronegócio sempre vai ter uma facilitação, né? Para abertura e para negócios. Ele tem muito poder de negociação. Tem. Né? Só relembrando, né? Nós somos um dos a China, né? Então, mas quando você fala de desenvolvimento tecnológico, né, de trocas de tecnologias na área industrial, o Brasil ele tem um problema de desindustrialização antes de se industrializar. Né? A gente começou a comprar muito produto pronto antes das nossas indústrias estarem competitivamente maduras. Então, muitas indústrias faltaram. E a gente percebeu na pandemia, né? Que muitos materiais faltaram. Sim, exatamente. Você se torna dependente de um só mercado e isso acaba te deixando sem material competitivo, né? Você fica sem material para a tua matéria-prima e isso tira a competitividade, né? Sim, isso é verdade, né? Nós vimos essas deficiências de pesquisa sendo retomadas, que não tinha recurso, de repente começou a ter, porque, né? Até uma guerra, né, é capaz de deixar de vir os insumos e matérias-primas necessárias para alguns setores, né? Principalmente o agronegócio, que também foi afetado. E isso o empreendedor, quando ele decide ir para o comércio exterior, para internacionalizar, ele precisa entender que, às vezes, uma guerra, mesmo que não seja próxima, pode afetar a sua empresa. Exatamente. Né? E isso causa uma instabilidade no câmbio, né? Nos acessos aos recursos financeiros, a cadeia logística de produção, de distribuição. Então, ter esse entendimento. Então, ele saber, né, que isso faz parte do risco, né, e que ele tem que ter resiliência. Exatamente, né? Isso é uma das habilidades aí de todo e qualquer profissional, né? Que tem que relevar aí no dia a dia. E eu acho que é importante, né? Eu aqui lembrando, porque a minha primeira graduação foi administração e na época era com ênfase e o meu era ênfase em comércio exterior, né? E a abertura de uma empresa naquela época, né? Era para atender a dificuldade dos empresários de trazerem insumos relacionados à odontologia, né? Como resinas, por exemplo, né? Para o tratamento dentário. E naquela época nós montamos uma empresa, né? de importação, né? Que tinha muito problema na questão da tecnologia aqui no Brasil para desenvolver essas resinas, né? E daí países como a Alemanha que tinha esses produtos com uma maior qualidade, né? Era única, né? E era isso que tinha que, né, vir para o mercado nacional, né? E toda a parte contábil foi estruturada para isso, a parte da tributação, né? Que pesou muito para poder chegar numa precificação até não tão, né, apreciável, e isso afeta no final da cadeia lá, que, por exemplo, o dentista, né, teria que cobrar mais pelo serviço prestado devido ao produto que ele estava adquirindo. Mas é porque o produto já vem com todos os encargos tributários mais altos para o Brasil, né? Isso reflete a montadora também, né? Um produto que é diferente o preço lá fora do que daqui, então nós sabemos os tributos relacionados a isso que encarece demais também, né? O preço do produto final aqui. E assim, né, dentro dessa, de todo esse, tem um outro sistema, além o que atende hoje, que é primordial, um software ou... Não, é que o Syscomex... os empresários já começam ou ele só fica com o básico? O Syscomex é o sistema que operacionaliza o comércio exterior no Brasil, né? E ele é interligado com o sistema do Sysbacen, né? E já é interligado com o sistema logístico, né?
do Brasil que já informa as cargas. Então, assim... É o qual os operadores logísticos estão tudo integrados. Na verdade, ali, assim, você vai ter que se cadastrar no Siscomex e fazer o teu registro de importação e de exportação. Então, a tua primeira... Geralmente, o despachante também te auxilia, ele vai fazer o cadastro, ele vai fazer a tua operacionalização, ele já tem fácil acesso, mas nada impede de você também querer fazer sozinho, né? Mas eu acho que é melhor você agir via despachante, né? Porque ele já tem o conhecimento, ele vai seguir o sistema, é claro que você vai ter que autorizá-lo, né? Mas você pode acompanhar, você é o dono da carga, né? Sim. Mas você fez o trabalho antes, né? Sim. Você como empreendedor negociou, você como empreendedor tem que preparar documentos para entregar para o despachante, você tem que deixar as coisas prontas. O despachante ele vai fazer a parte de despacho, né? Sim, ele perfeito. vai acompanhar no sistema, ele vai inserir ali, mas... o sistema brasileiro de comércio exterior não é por nada, é um bom sistema. Sim, ele ajuda e você tem um acesso, né? Inclusive você pode puxar dados estatísticos, né? De forma privada para entender o mercado, tendo a NCM, né? A nomenclatura comum da mercadoria que você quer, porque o Brasil faz parte do sistema harmonizado de mercadorias, você consegue puxar como é que está a sua mercadoria, um preço médio, que ela foi exportada, para onde, ou se é importação, por qual porto ela sai, da onde ela vem. Então, você consegue fazer o levantamento de dados. Sim. Então, eu sempre recomendo sites governamentais, né, para você buscar informação. Ou sites de federações, né, associações comerciais, que são os que detêm as maiores informações, porque elas vêm do empresariado, né? Elas têm esse sistema cooperado. Maravilha. Então, ali a melhor fonte de informações são esses... Podemos, então, tratar como dicas para contribuir para o amadurecimento do profissional. Aí, dentro da área do comércio exterior. Maravilha. E fazer um bom estudo de cultura, de negociação... Planejamento estratégico sempre é bom, né? Maravilha. Tem algumas últimas palavras para os nossos telespectadores aqui do programa Por Dentro da Pós? Olha, eu acho que comércio exterior é um mercado que ele às vezes assusta, mas ele é extremamente desafiante, né? Então, eu acho que não se deixe restringir às vezes, né? Porque é difícil, a professora veio aqui e falou, eu só ouvi falar de dificuldades, né? Mas quando você consegue ter a tua estabilidade, você vê que ele te traz muito retorno, porque ele te abre mercados que você achou que nunca ouviu falar. Então, eu acho que é importante, busque sempre informação, busque o apoio, né, de associações e conte com um mercado em crescimento, né? Esse muito bom, professora. É potencial. Só temos como agradecer a sua presença. E, pessoal, por hoje é só, né? E não deixem, né, de nos prestigiar aí e nos acompanhar, tá? E aguardo vocês aí para o próximo programa do Por Dentro da Pós.